Bom, como necessariamente a gente tem algumas pessoas assistindo pela primeira vez uma atividade da oficina, cabe explicar rapidamente que nós somos uma escola que atua com formação em cidadania e gestão pública, principalmente voltado ao nível municipal. O nosso nome já entrega isso, Oficina Municipal. Inevitavelmente a gente se preocupa em ajudar as pessoas a entenderem melhor algumas coisas quando a gente tem eleições municipais. É o caso do ano de 2020. Essa parceria com a Fundação Konrad Adenauer, que tem essa atividade, tem um símbolo nessa atividade, também já é uma parceria histórica. A oficina tem 18 anos trabalhando sempre com apoio, em parte do seu calendário, com apoio da Fundação Konrad Adenauer, uma fundação política da Alemanha que já está no Brasil há 50 anos fazendo esse tipo de trabalho. E aqui em São Paulo nós somos os parceiros da Fundação Konrad Adenauer. Dentro desse calendário com a Fundação Adenauer em 2020, a Oficina Municipal quis dar um passo num programa que se chama Diálogos Universitários. E a gente foi em busca de diretórios acadêmicos, de colegiados universitários que topassem realizar eventos conosco. Tem vários públicos segmentados dentro do que a gente faz, e a gente acha importante falar de política, falar de eleições e falar de outros assuntos que são importantes para o exercício da cidadania, falar com alguns públicos segmentados. Nem todo curso de educação superior no Brasil necessariamente tem os conteúdos da ciência política, da administração pública e da gestão pública, de um jeito que talvez seja estratégico para quem está estudando em algumas áreas. Obviamente, a gente tem uma grade satisfatória nos cursos de graduação e de pós-graduação dessa área, mas juntas a oficina e a Fundação Adenauer entenderam que para algumas futuras profissões é muito importante explicar as instituições, é muito importante explicar o contexto da política, para que esses futuros profissionais que estão no momento de construção do seu repertório, construção das suas ferramentas para entrarem no mercado de trabalho, para que eles tenham capacidade de compreender um pouco melhor e não cair de paraquedas dentro do sistema público, ou mesmo se não for num cargo público, falar dessa interação que toda profissão minimamente vai ter, pelo menos no ambiente de regulação, com as políticas públicas, com as instituições públicas. Então, nosso papel é esse. Oficina e Fundação Adenauer, juntos com o Dalicina, nesse caso, tentando levar um conteúdo para a licenciatura de Ciências da Natureza e também para todo o restante do público universitário que tiver acesso a esse conteúdo depois. A gente vai compartilhar com outras redes também, mas aqui a gente celebra e agradece a parceria com o Dalicina e com esse curso, para que a gente possa oferecer uma visão. A gente sabe que o futuro profissional desse curso necessariamente olha para a possibilidade de atuação na educação municipal, na educação pública municipal e estadual, como futuro mercado de trabalho. E a gente quer ajudar a reconhecer esse território das políticas públicas, principalmente as políticas públicas de educação. Mas antes disso, a gente precisa pensar em entender melhor as eleições municipais, os caminhos e as instituições que levam a eleição, a seleção dessas lideranças que por 4 anos, talvez por 8 anos, vão ajudar a construir o que provavelmente vai ser o mercado de trabalho de vocês. Vocês que já estão no 3º, no 4º ano, daqui a pouco vão olhar para essas instituições. Entender as regras do jogo é muito importante. Então a gente está aqui com a professora Lara Mesquita, nossa parceira, quem eu agradeço pela oportunidade de trabalhar mais uma vez, ouvindo e aprendendo sempre. E antes da gente iniciar o conteúdo da aula da Lara, que vai dissecar, vai explicar ponto a ponto aqui o papel do prefeito, do vereador e o contexto das eleições municipais em 2020 no Brasil, quero convidar aqui o Ian Victory para falar em nome do Dalicina e também para explicar um pouco da importância dessa parceria para vocês. Já está devidamente microfonado aí, Ian, por favor.
Na USP a gente não tem essas coisas chiques. Então, pessoal, meu nome é Ian. Para o pessoal que é da EASH, que é da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, vocês já me conhecem. Eu sou presidente, durante esse próximo ano, do Diretório Acadêmico de Licenciatura em Ciências da Natureza. Esse ano a gente está com essa ideia de consolidar mais a imagem do curso, de aumentar o nosso alcance, né? E tentar, o máximo possível, criar conteúdo de qualidade, manter vocês sempre informados e ajudar na formação não só dentro da faculdade, dentro da universidade, mas também fora. A gente vai abrir esse ano de eventos com esse evento para falar principalmente dessa parte política, e aí ao longo do ano, se tudo der certo, se ninguém morrer, a gente vai tentar linkar de forma mais profunda e mais coesa possível o tema política com o tema educação, porque como o Éder falou, a gente trabalha com isso, a gente está inserido nesse contexto todo dia, principalmente nessas últimas semanas. É uma novidade, é uma coisa que muda, enfim. Então a gente vai tentar sempre manter vocês dentro desse contexto mais amplo do que a Universidade de São Paulo. E, enfim, não só a nossa licenciatura, mas também as outras licenciaturas de outros cursos. No nosso curso a gente trabalha com matemática, física, química e biologia. Também tem umas matérias de geologia e a parte de pedagogia. Então, assim... Só isso, né? Só isso, Rambo, da parte da USP. E a gente vai convidar também mais pra frente ao longo do ano, porque desse momento foi complicado fazer todo esse esquema, né? A gente vai convidar as outras licenciaturas dessas áreas, então o pessoal da cidade universitária, o pessoal da Unifesp, enfim. No final do ano a gente planeja fazer um congresso, a gente não sabe como é que vai funcionar. Mas se acontecer, vai ter pessoas de todo o Brasil, não que agora não tenha, envolvidos no projeto. Então, basicamente é isso. Espero que vocês gostem bastante do evento. Eu já gostei bastante da palestrante. E passar agora a palavra. Muito bem. Lara, seja bem-vinda. A gente vai dividir. Obrigado, Ian. Obrigado pela parceria e persistência nesses tempos estranhos e diferentes para todo mundo, mas a gente está aprendendo a fazer muita coisa nova também, aprendendo juntos. A gente vai ouvir agora a Lara, agradeço, e aproveitem, tanto quem está assistindo pelos canais aí, ficou sabendo pelos canais de divulgação da EASH, quiser mandar pergunta direto aqui para o Ian, pelos grupos, páginas da EASH, ou pela própria sessão de comentários da live também, a gente acompanha e vai, ao final, vai interagindo depois também vai interagindo com a Lara. Lara, seja bem-vinda mais uma vez a esse contexto, dessa vez um contexto diferente. Você está acostumada a chegar a ver alunos aqui. Tem alguns te assistindo à distância. Vamos aproveitar essa interação também. Boa aula. Obrigada, Éder. Obrigada, Ian. Bom, boa tarde para todos e todas. Eu espero que vocês estejam em casa, protegidos e a salvo. Aqui nós estamos mantendo uma distância protocolar de 1 metro. Muito álcool em gel, e vou começar pedindo desculpas para vocês. É a primeira vez que eu dou uma aula sem alunos, presencialmente, só com a câmera, então para mim também está sendo um pouco estranho, e na verdade não é uma aula, né? Quando o Éder me convidou, ele não me convidou para dar uma aula, ele me convidou para um bate-papo com os alunos do curso de Ciências da Natureza da USP Leste, para a gente conversar um pouco sobre as eleições de 2020. Então, vamos lá. Meu nome é Lara, eu sou cientista política, sou pesquisadora da FGV de São Paulo, hoje vinculada a 2 centros, o Centro de Política e Economia do Setor Público, o CEPESP. Tem aqui, não sei se vocês conseguem ver, o site para o CEPESP, recomendo que vocês entrem lá, vocês vão encontrar algumas informações interessantes. E também estou vinculada ao CLIER, que é um centro vinculado à FGV e ao Banco Mundial, que trabalha com monitoramento e avaliação de políticas públicas. Mas eu sou cientista política de formação, tenho mestrado e doutorado nessa área. Desde 2015, com alguma regularidade, eu contribuo com a oficina municipal, já participei de várias atividades em formatos diferentes, projetos de formação de novos candidatos, projetos de formação de jovens de escolas públicas no interior do estado, esse curso de formação política para a cidadania, que a oficina mantém já há muito tempo. Então é com uma grande satisfação estar aqui
e também conversando com esse público novo. Já tive algumas vezes na EASH, mas sempre conversando com os alunos do curso de Políticas Públicas. Para começar, o mais legal ia ser se vocês pudessem me dizer um pouco o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em eleições municipais. Burocracia. O Ian falou aqui burocracia. Burocracia porque você está pensando na burocracia do município, é isso? É porque, assim, geralmente quando a gente pensa em política, principalmente público mais geral, a gente pensa em macropolítica, assim, não sei se estou usando o termo certo, mas tipo, presidente, deputado. Então, quando a gente pensa em política municipal, muitas vezes vem o vizinho que a gente já sabe que está concorrendo, aí vem, tipo, toda essa questão de, tipo, pode ou não pode fazer propaganda, onde ele pode ou não entrar. E aí eu acho que o pessoal costuma bastante puxar para esse lado, assim, tipo, política, sabe? Politicagem. Legal, muito legal. No Brasil, a gente usa um termo único, né, que é a política, para falar tanto da atividade política de campanha, da representação, quanto para falar de políticas públicas. Em inglês, a gente tem dois termos, que é o policy, que é quando a gente quer falar da política pública. Então, vamos pensar na política de educação, vamos pensar na política de saúde, e o politics, que é para essa atividade que eu, como cientista política, acabo pensando primeiro quando a gente fala em política, que é eleição, representantes, o dia a dia no Congresso, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura. Para a gente esquentar, eu acho que a gente podia começar com um vídeo bem curtinho, 1 minuto e meio, que vai dizer para a gente o que o prefeito faz. Em outubro do ano que vem, eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. A mensagem que esse vídeo tentou passar para a gente é um pouco qual é o papel do prefeito e como a gente elege um prefeito. Então, a primeira coisa importante é a gente pensar quais são os temas de responsabilidade do prefeito e sobre os quais ele vai poder governar. Então, por exemplo, segurança pública. Segurança pública não é um tema de responsabilidade do prefeito. E o prefeito que fala que vai aumentar o policiamento numa cidade, ele está fazendo uma propaganda eleitoral enganosa, porque ele está desenvolvendo um tema do qual ele não tem responsabilidade. Ele não tem como aumentar o policiamento, a menos que aquela prefeitura tenha uma guarda civil metropolitana. Mas mesmo a guarda civil metropolitana, ela tem competências bastante limitadas, porque ela pode fazer proteção de patrimônio, mas ela não pode fazer proteção ostensiva das pessoas. Então é muito importante a gente saber quais são os temas que estão sob competência do município para pensar sobre o que o município pode de fato regular. O que é competência do município? Uma parte da educação básica é competência do município, educação infantil, o acesso à saúde é uma competência compartilhada com os governos estaduais. Toda a parte de assistência social, hoje é a competência dos municípios, oferta de água e esgoto, pela Constituição de 88, é uma competência dos municípios, embora em muitos casos ela ainda seja, essa ainda seja uma política liderada pelos governos estaduais, como em São Paulo a gente tem a Sabesp, né, que é
uma agência estadual, mas a Constituição de 88 prevê a municipalização dessa política pública. A gente tem as políticas de habitação, que são de competência compartilhada dos municípios com os estados. Então, esses são os temas sobre os quais a prefeitura vai poder legislar, organizar e apresentar propostas de políticas públicas durante aqueles 4 anos de mandato de um prefeito. Isso é temas sobre os quais os vereadores eleitos também podem apresentar projetos de lei. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Quais são os temas de competência do município? Quais são os tributos sob responsabilidade do município? O principal tributo sob responsabilidade dos municípios é o IPTU. Não adianta a gente reclamar para o prefeito sobre a alíquota do imposto de renda, porque isso é responsabilidade do governo federal. Então, primeiro a gente precisa saber o que é a competência para saber se a promessa que um candidato a prefeito está fazendo para a gente ela é verídica e o que a gente pode cobrar dos prefeitos. Ian, se chegar alguma pergunta, não se furtem a me interromper. Desculpa, porque aqui eu fiz alguma coisa errada. Como que eu passo? Porque eu mudei a página aqui. Eu não consigo achar o mouse. E aí o mouse está aqui, ó. Ela está como se fosse uma extensão de tela, tá vendo? O próximo ponto importante é a gente saber como um prefeito é eleito. E como um prefeito é eleito? Ele é eleito da mesma forma que a gente elege um governador e da mesma forma que a gente elege o presidente. O candidato mais votado, ele é eleito prefeito. Mas tem uma diferença. Em cidades que têm até 200 mil eleitores registrados junto à Justiça Eleitoral, o candidato que tiver mais votos, independente de quantos votos ele tenha, vai ser eleito no primeiro turno. É por isso que a gente vê que em cidades do interior, cidades menores, dificilmente a gente tem uma eleição com 2 turnos. Normalmente a eleição tem um turno único e não importa se o candidato mais votado teve o apoio de 30% da população ou de 60% da população, ele sempre vai ser eleito. Nas cidades maiores, aquelas que têm mais de 200 mil eleitores, registrados junto à Justiça Eleitoral, a regra é diferente. Para o prefeito ser eleito, ele precisa ter o apoio de mais da metade dos eleitores. 50% mais 1. Ou, dito de outra forma, ele precisa ter mais votos do que a soma de todos os seus adversários. Se nenhum candidato a prefeito conseguir sozinho cumprir essa regra, a gente convoca uma segunda eleição, que a gente chama de segundo turno. E nessa segunda eleição só competem os 2 candidatos mais votados. Isso é feito para forçar que o candidato que teve mais voto seja eleito. Ai, Lara, eu moro em Guarulhos, mas trabalho e estudo em São Paulo. Eu vou votar para prefeito onde? Você vai votar para prefeito em Guarulhos, que é onde você mora. Então é importante também a gente pensar isso. Você só vota para prefeito da cidade de onde você mora, mesmo que você trabalhe, estude, passe a maior parte do seu dia numa outra cidade. Diferente da eleição para governador, em que o governador governa o estado inteiro, nas eleições municipais a gente vota para o prefeito daquela cidade, daquele município. Eu acho que é bem fácil entender como um prefeito é eleito e não gera muita dúvida. Bom, e o que o prefeito faz no dia a dia dele? Como que ele vai governar? Será que existe um candidato, poderia existir um candidato a prefeito, que é um expert, que sabe de todas as áreas que a prefeitura toma conta? Porque vamos pensar, uma das atividades muito importantes de uma prefeitura é a parte da zeladoria urbana. É cuidar da boca de lixo para quando chover as ruas não alagarem.
é cuidar da poda das árvores, de toda a parte de jardinação, de toda a parte de zeladoria de uma cidade. É organizar o trânsito, é organizar o transporte público daquela cidade, além das políticas maiores e que a gente sempre pensa, como educação, como saúde, como assistência social. Então é possível a gente ter um único prefeito, uma única pessoa que seja um especialista em todas essas áreas? Não. Né? É por isso que o prefeito, uma vez eleito, ele não governa sozinho. Ele monta um gabinete com secretários municipais. Geralmente, toda prefeitura a gente encontra um secretário municipal de educação, às vezes é educação e cultura, às vezes é separado, tem um para educação, outro para cultura, mas sempre tem um secretário municipal de educação, sempre tem um secretário municipal de saúde e sempre tem um secretário municipal responsável pelas finanças do município. As outras secretarias variam muito da estrutura organizativa de cada cidade. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, que é onde a gente está agora, a gente tem as subprefeituras, que foi uma maneira de descentralizar, sobretudo, o serviço de zeladoria e de prestação de serviços direto da prefeitura para o cidadão. Então, às vezes você precisa de um documento, de uma licença para podar uma árvore, você não precisa ir até o centro de São Paulo. Você consegue fazer isso na subprefeitura da sua região. É uma maneira de aproximar a estrutura da prefeitura do cidadão. Nesse caso, em São Paulo, a gente tem uma secretaria das subprefeituras, mas tem outras cidades que não tem. A gente tem cidades que têm a secretaria de transporte, quando você tem um serviço de transporte público exclusivo municipal. Mas muitas vezes esse serviço é operado pelo governo do estado, com uma forma de consórcio que atende vários municípios que estão muito próximos. Estou sem o microfone aqui, mas vou falar. O Éder quer fazer uma pergunta, só um minutinho. O Renato Rodrigues está aqui online conosco, Lara, e vai ao encontro do que você está falando. Você está descrevendo a estrutura organizacional, né, de um governo municipal, e ele fala de um problema que a gente enfrenta principalmente nas metrópoles, nas capitais, que é a questão da descentralização. Ele fala de uma demanda de cargos e as pessoas não entendem muito bem o que cada um faz de fato. E ele cita aqui os prefeitos, subprefeito, muito mais. Né? Talvez falar um pouquinho sobre essa peculiaridade de descentralização na capital e em outras cidades. Eu tenho uma postura, vou começar falando para vocês, quase poliana, porque eu tendo a ver a política sempre a partir de um viés positivo. Na nossa sociedade, é muito comum uma visão pejorativa e muito negativa da política. Claro que tem coisas que não são pensadas para o melhor do bem público da sociedade e pouco republicanas que acontecem. Mas eu posso garantir para vocês que essa não é a regra. Então, a gente adotou na cidade de São Paulo um modelo descentralizado, não foi para multiplicar os cargos à disposição dos políticos e os políticos poderem indicar mais pessoas, mas foi para facilitar a prestação de serviço ao cidadão. Eu moro na região da subprefeitura da Vila Mariana e eu moro num condomínio muito antigo, do começo dos anos 40, é um condomínio horizontal, com uma área enorme, com muitas árvores, e muitas árvores que foram plantadas nos anos 40 e nos anos 50. E hoje a gente tem um problema seríssimo de poda de árvore, porque eu não sei se vocês sabem, mas você não pode chegar e cortar uma árvore que você tem dentro do seu quintal, você precisa de uma autorização da prefeitura para isso. O meu condomínio, como ele é um condomínio aberto, porque dentro dele tem uma escola da prefeitura, uma escola de educação infantil, todas aquelas árvores são consideradas como estando em área pública. Então eu preciso de autorização da prefeitura para cortar uma árvore que esteja morta ou esteja doente por causa de cupim, ou mesmo para podar uma árvore que está chegando na rede elétrica ou pode estar danificando um telhado. São predinhos de 3 andares. Se eu tivesse uma única pessoa, um único setor na prefeitura
que fizesse isso, e toda vez que eu precisasse de uma poda, eu tivesse que ir lá no centro da cidade entregar esse pedido, imagina, quer dizer, para mim, né, que estou na região da Vila Mariana, eu ainda estou próxima do centro, mas vamos pensar quem está em Parelheiros, ou quem está no extremo leste da cidade, ou mesmo no extremo norte. São Paulo é uma cidade enorme. Você concentraria muito a demanda num grupo pequeno de pessoas que demoraria muito mais tempo para avalizar se esse pedido que eu estou fazendo, ele é um pedido pertinente, ou se eu sou só uma pessoa que acho que folha suja a rua e quero mais cortar todas as árvores e cimentar tudo. Tem um monte de gente que pensa assim. Dória. Então a prefeitura precisa avaliar, é por isso que a prefeitura faz esse controle estrito de cada pedido que a gente faz. Então é muito mais fácil quando você descentraliza. E tem uma série de documentos, alvará para a reforma da sua casa. Hoje a gente, mesmo para quem mora em prédio, se você vai reformar um apartamento e quebrar uma parede, você precisa de um alvará da prefeitura. E para ter esse alvará, é muito mais fácil ir na subprefeitura fazer o pedido do que ter que todas as vezes vir no centro, ficar numa fila enorme, porque todos os 15 milhões de habitantes da cidade, não são 15, né? São em torno de 10 milhões de habitantes da capital que precisam fazer esse procedimento, estão no mesmo lugar. É por isso que a gente descentraliza, é a mesma razão pela qual a gente descentraliza as escolas públicas e os postos de saúde, para que eles fiquem mais próximos da população. Porque senão, vou dar aqui um exemplo clássico, Parelheiros, que é um distrito pouco povoado no extremo sul de São Paulo. Por que eu vou ter posto de saúde e escola pública em Parelheiros? As pessoas que peguem um ônibus e venham até Santo Amaro receber atendimento, tem tão pouca gente lá. Faz sentido a prefeitura disponibilizar esse serviço para uma comunidade tão pequena? Faz. Faz. Isso quer dizer que a prefeitura vai precisar contratar mais gente. Sim, vai aumentar o gasto da prefeitura, mas vai melhorar a prestação de serviço e o atendimento ao cidadão. Vocês têm ideia de quantos quilômetros são de Parelheiros até Santo Amaro? Se uma criança que mora em Parelheiros tivesse que vir até Santo Amaro para ter a aula, ela ia ter que sair de casa às 4 da manhã. E isso vai acabar prejudicando o processo de aprendizagem dessa criança. Acho que eu respondi mais ou menos a pergunta do Renato, né, Éder? Então, é sempre bom a gente pensar, não só por essa lógica de, os cargos, na verdade, o prefeito e os vereadores só querem uma boquinha, uma mamata. Tem uma outra razão para isso acontecer. A gente pode até questionar se faz sentido um vereador ter 30 assistentes no seu gabinete, né? Não só no seu gabinete, porque esses assistentes também ficam nos bairros. Mas também dizer que ele não precisa de nenhum é um exagero. Por isso a gente precisa sempre pensar a partir dos dois lados. Bom, acho que já deu para a gente ter uma boa ideia do que o prefeito faz e como ele é eleito. Então vamos entender um pouquinho do que o vereador faz. Antes de começar o vídeo, só queria falar uma coisa para vocês. Eu sei que é muito chato e cansativo ficar muito tempo na frente da tela do computador. Então eu vou tentar fazer uma fala um pouco mais rápida e vou passar por alguns pontos que estão muito detalhados nos slides para ser mais divertido e para vocês não ficarem muito cansados. Mas eu sugiro fortemente que vocês escrevam para o Ian e para o Éder aqui da Oficina Municipal pedindo esse material que eles vão compartilhar com vocês. Bom, vamos lá ao vídeo, o que faz o vereador. Em outubro do ano que vem, eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal.
Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. Então vamos pensar o que um vereador faz. O prefeito, ele executa as atividades para o bom andamento de uma cidade, né? Ele executa as políticas públicas que são definidas, os programas de governo. Então, o governo vai decidir se ele vai construir mais creche, se ele precisa comprar ambulância, pavimentação de rua, e o prefeito executa essas atividades. E o que o vereador faz? O vereador também é um representante da população, e ele é um representante dos diversos segmentos da população. O prefeito, para ser eleito, ele tem que ter o apoio da maioria. Mas isso não quer dizer que uma vez eleito ele vai fazer o que ele quer. Porque se você faz o que você quer uma vez que você está eleito, você pode virar um ditador. E você pode suprimir as liberdades e direitos daqueles grupos que a gente costuma chamar na ciência política de grupos minoritários. Então, isso pode ser um grupo étnico, que é minoria numa determinada sociedade. Isso pode ser, por exemplo, em São Paulo, um grupo minoritário bem tradicional. São as populações indígenas que ainda são remanescentes no nosso município. Muita gente não sabe, mas a gente tem 2 comunidades indígenas muito importantes no município de São Paulo. No extremo sul e na zona oeste, lá perto do Pico do Jaraguá. Então, se a gente não tem representantes dos diversos grupos que coabitam essa sociedade, um prefeito majoritário, ele pode querer suprimir todos os direitos de um grupo em detrimento de favorecer o grupo majoritário. Ele pode querer acabar com uma reserva indígena para transformar tudo isso em estacionamento, porque as pessoas precisam de lugar para parar os seus carros, por exemplo, ou fazer um supermercado, ou fazer um shopping. E é por isso que a gente tem os vereadores, que são muitos. Na cidade de São Paulo, eles são 55, eles são representantes eleitos pelo povo, estão ali para representar a pluralidade da sociedade e formular leis, as leis que vão dar as diretrizes da política pública que o prefeito vai executar, e também para fiscalizar as ações do prefeito e dos secretários que governam conjuntamente com o prefeito. Então, toda ação que o governo vai desenvolver, ela precisa ser traduzida numa lei. E toda lei precisa ser aprovada pelos vereadores no Poder Legislativo. Então, se a prefeitura, vamos supor aqui, que a prefeitura de São Paulo decidisse que ela quer aumentar o salário dos médicos e enfermeiros agora, porque a gente está passando por uma crise da pandemia, da Covid-19, por isso estamos todos nós em casa, estamos aqui nessa situação tão atípica, e o prefeito de São Paulo achou por bem aumentar o salário desses profissionais como forma de reconhecimento do esforço que eles estão tendo, porque o transporte público está mais escasso nessa época, as pessoas vão precisar gastar mais com locomoção, por qualquer razão. O prefeito pode simplesmente ir lá e dar um aumento para os médicos e enfermeiros contratados pelo município? Não, ele não pode. Ele precisa mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal que prevê o aumento e diz de quantos % vai ser o aumento, diz se esse aumento vai ser igual para todos os médicos e enfermeiros, ou se vai ser diferente conforme a carga horária que cada um trabalha, conforme a quanto tempo essas pessoas estão no serviço público, enfim. Ou se o prefeito achar por bem que ele precisa contratar mais médicos e enfermeiros, ele também precisa mandar um projeto de lei prevendo o aumento dessa contratação. E aí os vereadores vão discutir
E nesse exemplo aqui hipotético que eu estou dando, tudo bem, todo mundo vai achar que a pandemia é de fato algo muito extraordinário e a gente precisa tomar alguma medida em relação a isso. Mas se não fosse um momento né, de uma calamidade pública tão extrema, os vereadores podiam falar, olha, prefeito, mas por que você vai aumentar o salário dos médicos, que já são, dentre os servidores públicos, aqueles que têm o salário mais alto, fora os servidores da parte jurídica. Você sabia que o salário do prefeito e dos vereadores não é tão alto? O salário do prefeito é o mais alto do município porque ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Mas o dos vereadores não, o dos vereadores é bastante abaixo. É um mito achar que... E os vereadores não têm salário. Os vereadores recebem um subsídio, uma ajuda de custo. Isso quer dizer que eles não têm 13º nem férias. E nem contribuição para o FGTS. E nem licença médica. Se você sai de licença médica, você não continua recebendo. Então... tem um monte de coisa que a gente não sabe, né? Vocês sabem que, mediante a crise fiscal que o país está passando, uma série de câmaras municipais pelo país, sobretudo de cidades menores, diminuiu o salário dos vereadores e algumas, inclusive, cortaram, dizendo, olha, vereador não recebe mais salário, ele só vai receber o reembolso do gasto dele com transporte. Se o vereador... A Joyce estava perguntando aqui se a Jaque... Ai, desculpa, eu chamei 2 vezes pelo nome errado. Sem problema. Ela está perguntando se ele pode ter uma outra fonte de renda, sendo vereador, né? É isso? Sim, os vereadores podem ter uma segunda fonte de renda. Então, o vereador que é médico, ele pode continuar atendendo no consultório dele. Isso é, sobretudo, mais fácil de se conciliar nas cidades menores, onde as câmaras de vereadores se reúnem com menos frequência. Inclusive, em algumas cidades, eles se reúnem só na parte da noite, por exemplo. Ia fazer uma pergunta. Aproveitando o tema, o Renato ele perguntou como é que a gente faz, então, para ver quais são, ou como é que essas pessoas estão trabalhando, prefeito, vereador, sendo que geralmente a grande mídia foca mais no presidente, por exemplo. Como é que a gente fiscaliza a população em si? Tá bom. Eu já vou responder a sua pergunta, eu só vou continuar aqui falando um pouquinho do que faz o vereador e como ele é eleito, e aí eu vou passar já para essa parte de como a gente fiscaliza o trabalho dos vereadores e também do prefeito. Então, os vereadores, eles debatem, aqui em São Paulo, tá? Aqui em São Paulo é mais fácil, né, de explicar, e acho que a maioria de vocês mora na cidade de São Paulo. Tem sessão na Câmara de Vereadores toda terça, quarta e quinta-feira na parte da tarde. Essas sessões são transmitidas ao vivo pela internet e pela TV Câmara. Então, os vereadores se reúnem em sessão no plenário terça, quarta e quinta-feira à tarde. O que quer dizer, respondendo a pergunta da Jaque, um vereador pode trabalhar? Pode, mas ele tem que estar disponível para participar das sessões nesses 3 horários. Além disso, acontecem com alguma frequência sessões extraordinárias em outros dias e outros horários. Além disso, uma outra atividade que é incumbência dos vereadores fazer é a realização de audiências públicas para discutir projetos de lei. Nem todo projeto de lei prevê a realização de audiência pública. Mas, por exemplo, vou trazer de novo o exemplo da cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, todo projeto de lei que trate do tema de educação necessariamente precisa ter pelo menos uma audiência pública envolvendo esse projeto. A gente teve recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, mas toda uma revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, que é aquela lei que diz em determinada rua, determinada quadra, de quantos andares podem ser os prédios, se vai passar ônibus, que diz toda a regularização do espaço urbano da cidade. Na revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, foram realizadas diversas audiências públicas e não só na Câmara Municipal, também nos bairros. Então, uma audiência pública, ela pode ser convocada dentro do Palácio da Câmara Municipal, como ela pode ser convocada e ser realizada fora do Palácio da Câmara Pública, em qualquer espaço na nossa cidade, desde que seja franqueado o livre acesso aos cidadãos que vão participar daquela audiência pública.
Éder tem uma pergunta? Sim. Sem querer quebrar o raciocínio, Lara, mas só reafirmando, ainda no capítulo vereadores. O Gabriel Teles perguntou aqui se esse outro trabalho que o vereador pode ter, do qual a gente falou, se ele pode ser um outro cargo público. Não. Nesse caso, não, né? Nesse caso, não. Porque quando você ocupa um cargo de mandato eletivo, não importa se ele é vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador ou presidente, você precisa se afastar de qualquer cargo público que você ocupe. Que foi o que o Dória fez? Oi? Foi o que o Dória fez. O prefeito João Dória, na verdade, ele era CEO de uma empresa de organização de eventos. E ele se afastou porque ser prefeito de São Paulo é um trabalho de 40 horas por semana, é difícil coincidir com outra atividade. Mas, por exemplo, o ex-prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, ele era professor da Universidade Estadual, da USP, da Universidade de São Paulo. Ele foi meu professor, eu estudei na USP e eu tive aula com ele durante a graduação. Quando ele foi eleito prefeito, ele precisou se licenciar da universidade para poder ocupar o cargo de prefeito. Então, a gente tem outros casos de vereadores que são funcionários públicos concursados. Você sempre precisa se afastar, você tira uma licença, está previsto na Constituição. Nesse caso, você tem a sua licença garantida, né, não pode ser negada para poder exercer o seu mandato eletivo. Só policiais que não podem, no exercício da sua atividade, concorrer a nenhum cargo eletivo. Tá? Então, vamos lá. Os vereadores têm todo esse trabalho de debater as políticas públicas, né, que vão ser feitas, e depois eles votam os projetos de lei, eles apresentam as alterações que eles julgam pertinente, votam, e aí sim um programa que o governo tenha vira uma lei e o executivo pode executar aquela lei. Mas os vereadores podem ou alterar tanto um projeto de lei que o prefeito propôs, ou propor de iniciativa própria um projeto de lei que o prefeito julgue que não é bom bastante e decida vetar. Ainda assim, os vereadores podem se reunir e derrubar o veto do prefeito e obrigar a prefeitura a executar, a implementar aquela lei que eles aprovaram. Então é legal porque isso ajuda a gente a pensar num jogo de equilíbrio de forças entre os prefeitos e os vereadores. E a outra coisa que é função do vereador é fiscalizar a atividade do prefeito. Hoje em dia é muito mais fácil que nós, cidadãos, a gente consiga fiscalizar o que o prefeito faz. Porque hoje em dia a gente tem internet, tem a lei de transparência, né, a lei de acesso à informação, a LAI. É muito mais fácil. Os processos, eles não caminham mais em papel, de forma que você tem que ir lá no arquivo e consultar 3.000 páginas para poder encontrar uma informação. Hoje está tudo informatizado, tudo digitalizado e é muito mais fácil você disponibilizar uma informação pública. Mas nem sempre foi assim. E mesmo que seja assim, nem sempre nós temos tempo, porque aqui todo mundo trabalha, senão, se todo mundo tivesse tempo de sobra, a gente podia viver numa democracia direta. A gente não tem tempo suficiente para acompanhar todas as minúcias. E muitas vezes a gente não tem a competência necessária. Eu sou cientista política, mas eu não sou contadora nem economista. Eu posso chegar lá, ver as contas do município, vou entender mais ou menos, mas na minúcia, no detalhe, eu não tenho essa capacitação técnica. Então, os vereadores, eles fiscalizam na minúcia, no detalhe, tudo que a prefeitura faz. E eles podem, a qualquer momento, convocar os secretários municipais ou o prefeito para que eles venham até a Câmara Municipal e prestem esclarecimentos sobre qualquer medida. Então, de novo, vamos pensar aqui num exemplo. A prefeitura acabou de fazer uma concessão do Pacaembu, que é aquele estádio que a gente tem aqui na região central de São Paulo. Ela fez a concessão do Pacaembu
para uma exploração privada. Mas, com a pandemia da Covid-19, o Pacaembu vai ser transformado num hospital de campanha. Se os vereadores tiverem dúvidas sobre isso, eles podem convocar o prefeito e o secretário municipal de saúde para irem até a Câmara prestar esclarecimentos sobre quanto isso vai custar, quem vai pagar, quem são os profissionais de saúde que vão trabalhar ali, como que fica para a empresa privada que ganhou o direito de explorar aquele espaço e todas as dúvidas que eles tenham. Eu tenho uma pergunta. Qualquer pessoa pode se tornar um vereador, certo? Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos esteja com seus direitos políticos preservados. Partindo desse pressuposto, o vereador como... Desculpa, só completar. Você também precisa estar afiliado a um partido político. Partindo desse pressuposto, o vereador, como você disse, ele vai ser aquela pessoa que vai ver minuciosamente a atividade do executivo, né? Como que ele vai fazer isso? Existe dentro ali da Assembleia, é assim que chama? Câmara Municipal. Da Câmara Municipal, algum tipo de escola que vai ensinar ele a ter essas técnicas, ou ele aprende, tipo, sozinho, você chegou lá, agora tenta ver direito e aí se vira? Excelente pergunta. Qual é o seu nome? Vitor. Então, tem duas maneiras do vereador fazer isso, tá? Ele não chega lá e tem uma escola para aprender todas essas minúcias, até porque tem tantos temas e tantas áreas diferentes que seria impossível o vereador se especializar em todas as áreas, da mesma maneira como o prefeito. É por isso que, o vereador tem assessores. Então, eu espero que dentro do gabinete do vereador, ele tenha um assessor especialista em educação, um assessor especialista em saúde, um assessor especialista em finanças, que são as pessoas que vão ajudar o vereador quando ele vai preparar um projeto de lei, quando ele vai fiscalizar uma ação da prefeitura. 2. Numa estrutura tão grande como a Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, nas cidades menores isso não acontece, tá? Mas na Câmara Municipal de São Paulo, a gente tem um corpo técnico concursado de especialistas. E um vereador pode, a qualquer momento, pedir para esses, o nome formal é consultor técnico legislativo, pedir para os consultores técnicos legislativos um parecer em relação a qualquer um desses temas. E a terceira ferramenta que a gente tem à disposição são os tribunais de contas. No caso da cidade de São Paulo, existe um tribunal de contas exclusivo para a verificação das contas da cidade de São Paulo, que é o TCM, que fica ali perto do Parque do Ibirapuera. Tá? Então, todo o contrato, todas as contas, tudo é auditado pelo Tribunal de Contas do município. Eu não sei se vocês se lembram, mas a cidade de São Paulo demorou muito tempo para conseguir fazer uma nova licitação do transporte público. Por quê? Porque o Tribunal de Contas, com seus técnicos especializados, que são em sua maioria concursados, estava lá auditando cada parte, desde o edital para que as empresas lessem, entendessem quais são os parâmetros técnicos para se apresentar na licitação, até a proposta apresentada pelas empresas, os valores que elas estavam propondo, os termos do contrato final, tudo estava sendo auditado pelo Tribunal de Contas. E isso incluía tanto técnicos especializados na parte de contrato, então gente do direito, técnicos especializados na parte de transporte público, para saber se aquilo ia atender de fato as demandas do serviço da cidade de São Paulo, quanto técnicos especializados na parte de finanças, para saber se aquele valor ia ser suficiente para cobrir o custo da oferta do serviço do transporte. As cidades menores que não têm tribunais de contas próprios, na verdade, não são só cidades pequenas. No Brasil, só São Paulo e Rio que têm tribunais de contas próprios. E o Ceará tem um tribunal de contas dos municípios, que faz auditoria de todos os municípios. Nos outros casos, é o Tribunal de Contas do Estado que audita as contas dos municípios, tá? Então, a gente tem uma estrutura pensada para ajudar os vereadores nesse processo de fiscalização. Uma das tarefas dos vereadores é aprovar as contas do prefeito. Todo ano eles têm que dizer se eles aprovam ou não as contas do prefeito. Então, o que acontece? O Tribunal de Contas manda um parecer
recomendando pela aprovação ou pela rejeição das contas do prefeito. E esse parecer serve de subsídio para os vereadores tomarem a sua decisão. O Tribunal de Contas pode recomendar pela aprovação e os vereadores rejeitarem, ou ele pode recomendar pela rejeição e os vereadores aprovarem. Mas eles têm ali um subsídio para tomar essa decisão. Eles não vão tomar essa decisão só com base no achismo deles. Tá bom? Antes de falar como os vereadores são eleitos, eu vou responder a pergunta do Renato sobre como que a gente fiscaliza, né? Tinha um terceiro vídeo sobre isso, que eu nem vou tentar passar, porque os nossos problemas técnicos hoje não estão colaborando com a gente, mas depois vocês podem assistir. Mas como que a gente, cidadão, fiscaliza o vereador e o prefeito? Porque a gente já falou como que o vereador fiscaliza o prefeito. Como nós podemos fiscalizar os vereadores e os prefeitos? E isso é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a nossa função enquanto cidadão não termina indo lá votando. Olha, eu votei, elegi um vereador, elegi o prefeito e agora eu não tenho mais nada a ver com isso, daqui a 4 anos eu volto. Ele vai lá na televisão, diz o que ele fez, o que ele não fez, eu escuto se eu gostar. Não, não é isso. A cidadania comprometida, a cidadania consciente, ela acompanha o cotidiano das atividades empenhadas pelos prefeitos e vereadores. Então, como que a gente pode fazer isso? No caso da Câmara Municipal de São Paulo, e hoje já de muitas câmaras municipais do país, mesmo de cidades pequenas, as reuniões, as sessões plenárias, elas já são transmitidas ao vivo pela internet. Então, você pode assistir. Você pode tanto assistir ao vivo, como no caso da Câmara Municipal de São Paulo, isso fica gravado, você está trabalhando de dia, não conseguiu assistir, mas você pode ir lá à noite e assistir e saber o que foi debatido, como cada vereador votou em cada projeto de lei, o que eles estão questionando o prefeito, o que eles não estão questionando o prefeito. Melhor que o Big Brother. Melhor que o Big Brother. Além disso, toda a Câmara Municipal ela é aberta ao público. Então, você pode ir lá e entrar no plenário, tem um espaço próprio, reservado para o cidadão acompanhar o debate. Aqui em São Paulo, toda vez que tem alguma votação relacionada aos taxistas, seja para aumentar o número de licenças ou para diminuir o número de licenças, para rever a distribuição dos pontos de táxi, depois, mais recentemente, com essa questão do transporte por aplicativo e a regulamentação disso, os taxistas lotam meu Deus, me fugiu o nome, o espaço reservado aos cidadãos na Câmara Municipal de São Paulo, e além disso, eles vão em grupos tão grandes que geralmente a Câmara Municipal reserva um auditório do lado e transmite, porque a capacidade acaba sendo excedida do espaço para acompanhar o plenário ao vivo. Então, a gente também pode ir lá e acompanhar. Outra maneira é a gente participar das audiências públicas. É impressionante, mas a maioria das audiências públicas a população quase não aparece. Há não muito tempo atrás, na cidade de São Paulo, a Câmara Municipal desenvolveu um projeto que chamava Câmara no Seu Bairro. E a Câmara Municipal realizou sessões plenárias com todos os vereadores, ou muitos deles, nas 32 subprefeituras da cidade, ao longo de um ano, como uma maneira de aproximar o cidadão dos seus representantes. Outra coisa, a gente pode mandar e-mail, a gente pode ir no gabinete dos vereadores. Então, tem toda uma estrutura aberta. Ah, mas isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Mas hoje a gente conta com a Lei de Acesso à Informação. Então, você pode mandar um pedido pelo site ou por e-mail, perguntando o que você quer saber. Quanto um vereador recebe? Quantos assessores ele tem? Quais são os projetos de lei que ele apresentou? Como cada vereador votou em determinado projeto de lei? O que você quiser, você pode perguntar. Na maioria das câmaras municipais e das prefeituras do Brasil, a gente já está avançando para uma transparência ativa, onde isso é informado. Você não precisa nem mandar um requerimento solicitando. Você vai chegar lá no site e já vai encontrar isso.
Além disso, existe uma série de organizações da sociedade civil que trabalham no acompanhamento do poder público. Então, a gente tem a Transparência Brasil. Nossa, eu não vou lembrar todas agora, eu estou lembrando da Transparência Brasil porque eu tive uma conversa com o representante deles essa semana, ontem. A gente está na terça-feira, essa semana foi ontem. Então, assim, mas tem uma série de organizações e, sobretudo, nas áreas, né? Se a gente for na área de educação, na área de saúde, tem muitas organizações do terceiro setor que já fazem isso de maneira mais estruturada. E aí eu achei que esse vereador ou que o prefeito não está tendo um bom desempenho. O que eu posso fazer? Bom, a principal maneira que a gente tem para punir um político que não age de uma maneira com a qual a gente concorde, ou entendendo que ele está descumprindo o que ele prometeu, se você assim quiser entender, é não votando nele na próxima eleição. Mas isso não te impede de mandar uma carta, mandar um e-mail, ir para frente da prefeitura ou da Câmara e gritar, levar um carro de som, escrever no jornal ou qualquer outra ação que estão disponíveis para os cidadãos. Por fim, nessa parte da transparência e da fiscalização, é importante a gente também observar que, claro que nas cidades do interior, isso talvez seja menos comum porque a gente tem menos imprensa escrita, mas pelo menos rádio, toda cidade do interior tem. Eles cobrem sim a prefeitura, é que a gente acompanha pouco e a gente acaba ficando mais preocupado com as grandes questões de temas nacionais. Mas se a gente prestar atenção no jornal, em São Paulo, se a gente olhar a principal emissora, né, que é a Rede Globo, tem o SPTV da manhã, o da hora do almoço e o da noite. Especialmente o da hora do almoço, eles cobrem muito as atividades da prefeitura e da Câmara Municipal. Então, a gente também precisa fazer um esforço e não só ficar em casa, sentado no sofá, esperando receber essas informações. Não estou dizendo que nenhum de vocês fazem isso, mas tem uma parcela grande da população que não busca se informar e depois diz que a informação não existe. E cobrar cada vez mais do poder público, a cada eleição, a cada momento de encontro com o representante, que essa transparência ativa seja mais fortalecida. Olha, Câmara Municipal de São Paulo, não adianta você colocar um PDF como cada vereador votou em determinado projeto de lei. Isso tem que estar numa planilha de Excel para a gente poder trabalhar, isso tem que estar no HTML, eu quero um destaque no site para poder encontrar essa informação, porque hoje eu preciso entrar em 4 páginas diferentes até achar isso. Mas saber o que a gente está reclamando. E, por fim, existe ouvidoria, que é o espaço para o cidadão ir lá e apresentar todas as suas reclamações e todos os seus pleitos. Então, a gente tem uma série de estruturas à nossa disposição para acompanhar e fiscalizar. E o nosso ato último da fiscalização é no momento do voto. Então, é indo lá e declarando o seu voto a favor ou contra. Ou contra não, a favor ou contra não. Desculpa, gente, é na escolha do candidato para quem você vai votar nas próximas eleições. E a gente tem eleição agora, se nada mudar, dia 4 de outubro. Se nada mudar, porque já estão questionando o calendário eleitoral. Eu não sei se vocês sabem, mas o calendário eleitoral começa desde o dia 1º de janeiro. A gente tem uma série de procedimentos que estão em curso até chegar no dia da eleição, no dia 4 de outubro, que é o primeiro domingo de outubro de cada ano de eleição. Então, tem todo o processo de eleitores se filiarem a partidos políticos para poderem ser candidatos, tem o processo de alistamento eleitoral, tem um processo super importante que é a realização das convenções partidárias para definição dos candidatos. Se esse momento que a gente está passando não tiver resolvido até o meio do ano, até o mês de julho, como que os partidos vão realizar suas convenções? Depois tem um processo de registro dos candidatos, tem uma série de processos que acontecem que dependem da volta à normalização.
Por isso, tem um debate sobre se nós vamos conseguir manter as eleições em outubro ou não. A princípio, nada mudou e o processo eleitoral está mantido para outubro. A gente tem duas grandes discussões entre quem defende mudar o calendário eleitoral. Entre um grupo que acha que o melhor é deixar a eleição para dezembro, para você ter mais tempo no segundo semestre, quando todas as expectativas, pelo que a OMS e o ministro da Saúde está dizendo, as coisas já vão estar normalizadas, que eu, Lara, acho que seria, se for preciso mudar, seria uma mudança razoável e aceitável, não traria grandes prejuízos para a nossa democracia, porque não é tão difícil você fazer eleição em dezembro e aí você atrasa em um mês a posse dos novos prefeitos, né? Em vez de acontecer 1º de janeiro, pode acontecer 1º de fevereiro, mas isso não traz grandes prejuízos em termos de democracia. E tem gente que propõe juntar com as eleições de 2022, o que eu acho péssimo, acho horrível. Não só porque você está dando mais 2 anos de mandato para quem foi eleito só para 4 anos, mas porque em 2022 a gente vai estar discutindo a eleição presidencial, quem vai ser o presidente, quem vão ser os governadores e grandes questões de governança do país e vai sobrar pouco espaço para atenção para as questões locais. Como que vai ter propaganda na TV? Aí vai ser um dia o presidente, um dia os deputados federais, um dia o governador, um dia o senador, um dia o prefeito e o vereador. Vai aparecer que dia? Então, é importante pensar nisso. A campanha no rádio e na TV, ela é importante para o acesso das pessoas. Mesmo com o crescimento da importância da internet, é importante. Já pensou se em vez de escolher 5 ou 6 candidatos, a gente tiver que escolher 7 ou 8? Como que a gente vai conseguir se informar sobre as propostas de tantos candidatos ao mesmo tempo? A gente já vê que as questões dos estados ficam prejudicadas em detrimento do debate nacional. Me parece muito ruim, uma perda enorme para a democracia, essa unificação do calendário. Então, acho que com isso eu encerro a minha fala e vou tentar ouvir um pouco de vocês e responder eventuais dúvidas que vocês tenham.